Não se atreva a sentar quando minha mãe está de pé. Meu marido me tirou da cadeira no metrô quando eu estava grávida de 9 meses. Os passageiros se calaram, e então uma senhora disse apenas 3 palavras. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Tive que sentar assim que consegui puxar as meias. A simples ação de me inclinar e esticar me deixou sem ar, com uma pulsação lenta martelando por dentro, como se alguém estivesse batendo na porta. A data do parto está chegando, faltam só uns dias, e até levantar um copo d'água parece teste de equilíbrio. Me joguei na beirada da cama, botei a mão na barriga e esperei a tontura passar. Na sala, as vozes chegavam pelo corredor, o Marcelo respondendo todo animado e a Ismael dando ordens, como se a casa fosse uma rádio sintonizada numa estação que eu não escolhi. O apartamento era meu, o nome da minha avó ainda estava gravado na caixa de correio lá embaixo. Mas, ultimamente, cada som parecia uma autorização concedida para outra pessoa. A Ismael se mudou para ajudar. Essa era a palavra que ela usava. Ajudar, do jeito que a gente fala há tempo, uma coisa inevitável, não um pedido. Viúva, com a coluna de ferro e a certeza de quem já viu de tudo, ela sabia das coisas mais que todo mundo. Filtrava tudo pela experiência e pela moral dela. Eu tinha conhecido ela antes do casamento, sorrisos, travessas de comida, visitas, e achei que ia dar conta. A Ismael estacionou a mala dela na porta e avisou que uma mãe de primeira viagem não podia ficar sozinha. O Marcelo, aliviado e agradecido, recebeu ela de braços abertos e agenda livre. A Ismael botou a mala no segundo quarto e começou a narrar os nossos dias: come isso, não aquilo. Não cochile agora, vai estragar sua noite. Bota um cachecol. Liga para outro médico. Eu dizia: obrigada pela sopa. Obrigada pelas toalhas dobradas e ficava repetindo baixinho que isso era passageiro. O Marcelo não é ruim, ele só se inclina para quem fala mais alto. Ele era o cara que desenhava mapinhas para mim em guardanapos de bar na noite em que a gente se conheceu, me mostrando onde ele já tinha morado na cidade, o que ele amava. Jogos de bola perto do rio, rolezinhos de madrugada na linha marrom, onde os trilhos brilham em cima da rua que nem um colar. Ele era gentil, atencioso, pronto para rir. A gente alugou um apartamento perto do metrô e fez planos que pareciam entrar num quarto quente depois de pegar frio. Depois do casamento, as ligações da Ismael multiplicaram. Aí a vida se rearranjou em 3 cadeiras na mesma mesa. Quando o teste de gravidez deu positivo, a cadeira da cabeceira já estava ocupada. Na manhã da consulta, eu estava encostada no batente da porta enquanto Marcelo amarrava o tênis. A Ismael pairava com um casaco pendurado no braço, os olhos críticos indo e vindo de cima a baixo. Você vai sair com isso? Ela perguntou, como se eu tivesse resolvido usar chuva em vez de blusa. Sua barriga tá praticamente de fora. Esses trens são gelados, você vai pegar alguma coisa, e o bebê também. Tá confortável, eu falei baixo. Eu queria que amanhã fosse uma ponte, não um campo de batalha. O Marcelo deu um sorriso sem graça, que sumiu assim que a Ismael pigarreou. Aí ele falou: a mãe tem razão. Talvez um casaco mais comprido. Eu abotoei a jaqueta e engoli a resposta que subiu quente na hora. Enquanto a gente entrava no corredor, eu falei para mim mesma para pegar a força em pequenos passos: elevador, calçada, estação. A cidade se movia ao nosso redor com a eficiência normal do inverno, um céu cinza em cima de ruas cinzas. Na plataforma, o vento cortava as costuras da roupa, e os trilhos cantavam lá pro sul. A galera se amontoava perto das portas, pescoços esticados, mãos preparadas. O trem chegou fazendo um estrondo, e nós 3 fomos arrastados para dentro pelo embalo e pelos outros. Corpos colados. Celulares pairavam como estrelas apagadas em cima de cabeças baixas. O vagão cheirava meio a café e lã, eu segurei firme na barra. Aí outro empurrão da galera me jogou contra a ponta do banco. O cara do lado levantou e fez um gesto. Pode sentar, ele falou, cansado e gentil, os olhos indo da minha barriga pro meu rosto. Obrigada, eu consegui dizer, me ajeitando. O alívio se espalhou pelas minhas coxas, um calor que parecia piedade.
Soltei um ar que nem tinha percebido que estava segurando e botei a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer devagar. A Ismael, ainda em pé, olhou para o banco como um gato olha para um pedaço de sol que acabou de ser desocupado. A boca dela se apertou, depois relaxou num jeito quase generoso. Marcelo, ela falou, baixo para só a gente ouvir, meus joelhos não são mais os mesmos. Ele olhou para o rosto da mãe, depois para o meu. O vagão sacudiu. Um monte de alças rangeu, e ele fez a escolha dele. Se inclinou, pegou meu braço com os dedos e puxou. A mãe tá cansada, ele sussurrou. Vamos, hein, seja legal. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio no lugar mais barulhento de São Paulo, meu corpo não queria se mexer. O bebê protestou. O banco embaixo de mim era a única ilha que eu tinha achado a manhã inteira. Olhei para o rosto preocupado do Marcelo e não vi maldade ali, só vontade de deixar a água mansa, de fazer a pessoa que reclamava mais alto se calar de novo. O olhar da Ismael estava esperando, avaliando. O cara que tinha oferecido o lugar observava a cena com uma ruga começando a aparecer entre as sobrancelhas. Uma mulher, parada perto da porta, se enrijeceu. Senti um calor subir por baixo da minha blusa. O Marcelo puxou de novo, não forte a ponto de machucar, só o suficiente para fazer levantar ser o caminho mais fácil. Levantei, os joelhos bambearam. A Ismael se jogou no lugar com um suspiro que demonstrava gratidão sem oferecer de verdade. Obrigada, filho, ela falou, alto para todo mundo que estava fingindo não olhar ou ouvir. Na minha idade, a gente tem que priorizar. No reflexo da janela, vi meu próprio rosto ficar pálido. Cansei de ser razoável. O ser razoável tinha me carregado pelas pilhas de louça e pelos conselhos não pedidos, pelo consultório médico, onde a Ismael interrompia para perguntar se os médicos mais novos sabiam o que estavam fazendo, pelas noites em que segurei o choro, porque as lágrimas viravam lições que eu não queria receber. Mas o trem sacudiu de novo, e eu segurei firme na barra e falei para mim mesma para continuar respirando. Do outro lado do corredor, uma menina apertou os olhos, como se estivesse gravando aquilo para usar depois. Mais pra frente, um cara balançou a cabeça uma vez, seco e revoltado. Alguém murmurou. Ah, vá, e a palavra flutuou como uma folha que ninguém pegou. A humilhação foi se instalando devagar, uma garoa que molhava tudo. Não era o banco. Era o ritual, era o jeito que os dedos do Marcelo presumiam que eu podia ser movida. Era a demonstração de fraqueza de uma mulher que nunca era fraca em nenhum momento que lhe desse vantagem. Pensei no apartamento, na porcelana da minha avó embrulhada em papel dentro de um armário que a Ismael rearranjou, na foto minha e do Marcelo no parque, reposicionada para dar espaço para uma urna que não era daquela casa. No calendário cheio de compromissos que eu não tinha marcado. Ouvi a voz da minha médica da semana passada. Você precisa descansar, Neuza. Sua pressão tá subindo, e ouvi a Ismael respondendo por cima. A gente não tinha essas frescuras, e ficamos bem. As moças de hoje são muito molengas. E engoli seco. Na estação seguinte, as portas se abriram, e uma onda de ar passou. Uma mulher, que estava sentada perto do meio, levantou com cuidado. Era mais velha que a Ismael, uns 10 anos pelo menos, enrolada num casaco simples e um cachecol que parecia feito à mão, da cor de aveia. O cabelo era o cinza suave do céu antes de nevar. Ela foi na minha direção com a firmeza de quem passou a vida decidindo quando falar. Os olhos dela captaram a cena rápido. A moça em pé, a barriga redonda, a sogra sentada, o filho rodeando, as testemunhas constrangidas, e aí ela falou só comigo. Senta aqui, querida, ela falou, e a voz dela tinha a firmeza de uma luz de varanda que acende. Pegou na minha mão e me guiou para o lugar que tinha acabado de desocupar. Sem alarde, sem sermão, o vagão se acalmou ainda mais, do jeito que um lugar se aquieta quando alguém fala a verdade sem aumentar a voz. Me sentei, respirando fundo, os olhos embaçados. Sentia o olhar da Ismael como ar gelado na pele úmida, sentia a confusão do Marcelo virando vergonha. A senhora se inclinou mais perto, só o suficiente para que as palavras dela tocassem as pessoas que precisavam ouvir. Deus vê tudo, ela sussurrou. A frase chegou com uma clareza que fez o metal debaixo dos meus pés parecer menos hostil. Não era uma praga, nem uma defesa. Era um lembrete de que o balanço não estava sendo feito pela pessoa mais barulhenta do lugar. Pisquei forte, balancei a cabeça e engoli. O bebê deu um toque por baixo da minha mão, um oi pequeno, como se estivesse respondendo à chamada. Na estação seguinte, a mulher desceu sem olhar para trás, o cachecol dela arrastando como um marca-página numa história longa.
As portas fecharam, e o trem seguiu em frente, com a paisagem da cidade passando pelas janelas, cheia de prédios de tijolo e vidro. A Ismael cruzou as pernas e ficou olhando para o anúncio em cima dos bancos da frente com a atenção de quem não quer se importar com nada além do próprio reflexo. O Marcelo se mexeu, soltou a mão da barra, se mexeu de novo. Se virou meio de lado, como se fosse falar comigo, mas não disse nada. Talvez pela primeira vez ele não soubesse o que dizer. O resto da viagem foi naquele silêncio dos passageiros. Quando a gente chegou na nossa estação, levantei com cuidado, agradecendo com o olhar ao cara anônimo que tinha me dado o lugar. Desci na plataforma com aquela frase ainda martelando na cabeça: Deus vê tudo. Ela veio comigo descendo as escadas e na rua cheia de vento, passando pelas portas do consultório, pela cadeira da sala de espera e pelo medidor de pressão que ia deixar uma marca vermelha no meu braço. Veio comigo como um escudo pequeno que ninguém mais via. Lembrei da noite em que conheci o Marcelo como se ela tivesse sido desenhada com cores mais fortes que o resto da minha vida. Eu tinha 24 anos, estava terminando a faculdade, sentada na festa de um amigo com um prato de papel no colo. O Marcelo chegou atrasado, rindo de alguma coisa que um colega tinha falado no ouvido dele, com o casaco jogado no ombro como se a cidade não pesasse nada. Ele foi andando pela sala com um jeito caloroso que atraía as pessoas. Quando ele finalmente sentou do meu lado, fez umas perguntas que não eram só para fazer sala, mas de curiosidade mesmo. Quais livros eu tinha amado quando era criança? Que lugares eu queria conhecer antes dos 30? Naquela noite, ele me acompanhou até o trem, insistindo em esperar até as portas fecharem. Ele era atencioso, preocupado, e o mais importante, me fazia sentir vista num mundo que muitas vezes passava por mim sem me enxergar. Naqueles primeiros meses, eu me sentia no centro de uma história que finalmente era minha. O Marcelo mandava mensagens de bom dia, deixava flores na minha porta e aprendeu o nome dos meus livros preferidos. Quando me pediu em casamento, foi na beira do rio no fim da tarde, com as luzes da cidade refletindo na água como promessas. Eu disse sim na hora. O casamento foi simples, uma reunião pequena numa igreja perto da cidade. E enquanto a gente trocava os votos, eu acreditava que estava entrando num casamento que ia me dar segurança. O que eu não sabia, o que ninguém podia ter me preparado, era para a rapidez com que a Ismael ia ocupar os espaços que a gente achava que eram nossos. No começo, eram os comentários soltos nos almoços de domingo. A Ismael era viúva há 10 anos, acostumada a mandar na casa dela sem ninguém discordar. Tinha um jeito de quem achava que sobreviver dava a ela autoridade em todos os lugares que entrava. Eu deixei pra lá no começo. A mãe do Marcelo tinha opiniões, sim, mas quase todas as mães têm. Parecia inofensivo, até carinhoso. A coisa mudou depois que a gente descobriu que eu estava grávida. A voz da Ismael no telefone ficou mais seca, depois insistente. Ela precisava se mudar pra cá, explicou, porque uma moça sozinha não ia dar conta de carregar um filho. Eu quis protestar, quis dizer que eu e o Marcelo tínhamos planejado tudo direitinho, que eu ia conseguir, mas o alívio do Marcelo foi tão imediato, tão visível, que as palavras ficaram presas na minha garganta. Ele abraçou a mãe na noite em que ela chegou com as malas e disse: "Isso vai ser bom pra gente." Eu disse pra mim mesma que era temporário. Mas a Ismael não só ocupou o quarto de hóspedes, ela colonizou. Em poucos dias, tinha rearranjado os armários da cozinha, botando o bule de chá que a minha avó tinha me dado numa prateleira mais alta e enchendo a bancada com a coleção de panelas de ferro dela. Reescreveu a lista de compras com a letra dela. Decidiu que o termostato tinha que ficar em 20 graus, não importava o frio que eu sentisse à noite. Ficava parada na porta do banheiro me lembrando de quanto tempo uma grávida podia ficar na banheira. A presença dela invadiu todos os cantos até que eu mal reconhecia o apartamento como meu. As refeições viraram campos de batalha. A Ismael seguia uma dieta rígida do que ela considerava a alimentação certa para a gravidez, tirada de revistas velhas e receitas caseiras. Botava fígado cozido e espinafre passado na minha frente e fazia cara feia quando eu tinha ânsia de tanto cheiro. "Não faça drama", a Ismael reclamava. "Seu bebê precisa de ferro." Se eu pedisse uma torrada simples, a Ismael estalava a língua e me acusava de ser egoísta. O Marcelo, no meio das duas, sempre suavizava a voz quando concordava com a mãe. "Ela só quer o melhor para você", ele dizia, como se a intenção justificasse a intromissão. Todas as vezes, eu engolia a frustração e mastigava direitinho, com a garganta fechada de tanto ódio. Nem o sono me dava paz. A Ismael achava que cochilar de dia era sinal de preguiça. Se eu ia pro quarto descansar,
A Ismael batia na porta com a desculpa de ver como eu estava. Fique acordada, ela aconselhava. Você não vai dormir à noite se fechar os olhos agora. O Marcelo repetia a mesma coisa com um sorriso, tirando o cabelo do meu rosto, mas era o texto da Ismael que ele estava lendo. As paredes do apartamento pareciam mais finas, os cômodos menores. A privacidade sumiu como o ar de um pote fechado. A tensão aumentou nas consultas médicas. No consultório, eu tentava me agarrar ao profissionalismo dos jalecos brancos e dos tons de voz controlados. Numa consulta, meu obstetra encostou o estetoscópio na minha barriga com cuidado, ouvindo o ritmo constante do coração do bebê. O médico sorriu e falou direto para mim. Você precisa fazer do descanso sua prioridade agora. Sua pressão tá mais alta do que eu gostaria. Estresse não é seu amigo nessa fase. Durma, diminua os conflitos que puder. E lembre de cuidar de você tanto quanto do bebê. Eu balancei a cabeça, agradecida pelas palavras que confirmavam o que meu corpo estava gritando há semanas, mas antes que eu pudesse responder, a Ismael se inclinou para frente na cadeira com um gesto de desprezo. Bobagem, ela falou. As moças de hoje são muito mimadas. Eu trabalhei em 2 empregos durante as minhas 2 gravidezes. A gente não tinha medidor de pressão nem dietas especiais. A gente se virou muito bem. Não encha a cabeça dela de preocupação. O médico, acostumado com parentes difíceis, pigarreou e repetiu a recomendação com mais firmeza, mas o momento já tinha sido estragado. O Marcelo coçou a nuca, olhando da mãe para mim, e preferiu silêncio. Naquele silêncio, eu ouvi tudo: a voz da Ismael, a conivência do Marcelo, o sumiço das minhas próprias necessidades. As palavras do médico evaporaram no ar como a fumaça de uma xícara esfriando. Na volta do consultório, eu carregava o papel com os resultados dos exames dobrado no bolso. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu queria que o Marcelo pegasse na minha mão, que me dissesse que o meu bem-estar importava, que ele ia botar um limite na intromissão da mãe dele. Em vez disso, ele ficou perto da Ismael, ouvindo os comentários dela sobre o trânsito e o tempo, concordando com a cabeça. Quando eu diminuí o passo, ninguém percebeu. Quando eu parei para respirar, foi o estranho atrás de nós que perguntou: Tá tudo bem? O Marcelo finalmente olhou para trás, sem graça, e me apressou para andar. A Ismael revirou os olhos como se o meu cansaço fosse mais uma frescura. Quando a gente chegou no apartamento, a ficha tinha caído dentro de mim como uma pedra. No mundo do meu marido, existiam 2 mulheres. Uma exigia lealdade por causa da história e da dor, a outra, a esposa dele, a mãe do filho que ia nascer, era um detalhe. Sentei na beirada da cama, olhando para a foto da minha avó que ainda estava pendurada em cima da cômoda. O apartamento era meu por herança, mas o meu lugar nele tinha virado condicional. Botei a mão na barriga, senti o bebê se mexer e sussurrei uma promessa que só ele podia ouvir. Naquele momento, entendi com uma clareza que me deixou tremendo que eu e minha filha sempre viríamos em segundo lugar depois da Ismael nos olhos do Marcelo. A descoberta ainda não me levou a fazer nada, mas criou raízes lá dentro, uma semente de que alguma coisa inevitável ia acontecer. O apartamento estava escuro, só com o brilho das luzes da cidade entrando pelas frestas da persiana. Me mexi no sofá, tentando achar uma posição que aliviasse a dor na lombar. No começo, achei que era mais uma noite de desconforto, daquelas que toda grávida perto da data do parto sente. Mas aí a dor ficou mais forte, cortando minha barriga como uma faca. Me dobrei, com a mão na barriga, respirando rápido. Era cedo demais, não era para eu entrar em trabalho de parto antes de 2 semanas. Marcelo, eu chamei, com a voz tremendo. Meu marido estava na cozinha, mexendo no celular. Olhou para cima, assustado quando me viu agarrada no braço do sofá, com os nós dos dedos brancos. Tem alguma coisa errada, eu falei com dificuldade. Tá acontecendo. O bebê? O Marcelo veio correndo, com pânico nos olhos. Tem certeza? Talvez seja só. As palavras dele sumiram quando outra contração me atingiu, me obrigando a morder a boca para não gritar. Balancei a cabeça, suando frio. Não era alarme falso. Do quarto, a voz grossa da Ismael cortou o caos. Marcelo, o som era teatral, arrastado como uma chamada no teatro. Marcelo, não tô conseguindo respirar. As palavras dela vieram com umas tosses que pareciam ensaiadas. Meu peito, é meu coração. O Marcelo congelou, dividido entre a esposa se contorcendo no sofá e a mãe chamando do outro quarto. Mãe, espera aí, ele gritou, depois se virou para mim. Só um minuto.
Deixa eu ver como ela tá. Meus olhos se arregalaram, incrédula. Eu preciso de você agora, eu falei, com a voz falhando. Outra contração me pegou, mais forte que a anterior, roubando meu ar. Segurei no braço dele. Por favor, Marcelo, o bebê tá nascendo. Mas a Ismael gritou mais alto, a voz dela ecoando pelo corredor. Marcelo, não me deixe morrer sozinha. O pânico dominou a razão no rosto do Marcelo. Ele puxou a mão e correu para o quarto da mãe. Fiquei olhando para ele, paralisada. Cada segundo parecia uma acusação. Tentei levantar, mas minhas pernas não aguentaram o peso da dor e da traição. O grito que saiu da minha boca não era só por causa do parto, era o som de alguma coisa quebrando dentro de mim. Os minutos passaram voando. Ouvi a voz desesperada do Marcelo no telefone chamando uma ambulância, mas não para mim. Ele estava descrevendo os sintomas da Ismael, andando de um lado para o outro no corredor como se as minhas contrações fossem barulho de fundo. Aí me liguei que, se eu não fizesse nada, eu e minha filha íamos estar sozinhas lutando pelas nossas vidas. Minhas mãos tremiam enquanto eu catava o celular. Liguei para o socorro, com a voz falhando. Tô grávida de 38 semanas, eu falei para a atendente entre as respirações. As contrações estão vindo rápido. Meu marido me abandonou. Preciso de ajuda. Por favor, manda alguém. A voz da moça era calma, me dando chão. Fica na linha, senhora. A gente tá mandando uma ambulância para sua casa agora mesmo. Consegue deitar de lado? Continua respirando, você não tá sozinha. As sirenes chegaram mais rápido do que eu esperava, o barulho delas cortando as ruas lá embaixo. Em poucos minutos, paramédicos uniformizados invadiram o apartamento. Me acharam no chão, pálida e tremendo, com o cabelo grudado na testa de tanto suor. Moça, a gente chegou, um deles falou firme. Me ajudaram a deitar num lençol, checando meu pulso, monitorando o coração do bebê com uma rapidez impressionante. As contrações estavam muito perto uma da outra para arriscar me levar para o hospital, eles iam ter que fazer o parto ali mesmo. Meu mundo se resumiu a ordens e palavras de apoio. Respira. Continua fazendo força, quase lá. Fiz força, as lágrimas escorrendo, a dor me consumindo inteira. No canto do olho, vi o Marcelo parado sem saber o que fazer, a Ismael agarrada no braço dele, fingindo estar fraca ainda, mas ninguém estava ligando para eles agora. O foco era em mim, na vida pequena lutando para vir ao mundo. Uma das paramédicas, o nome dela era Lúcia Souza, ajoelhou do meu lado, segurando minha mão. Olha para mim, ela disse baixo, você consegue. Você é mais forte do que pensa. Os olhos calmos dela me deram força para passar pela tempestade. Com um grito final, senti o alívio de repente, a dor aguda trocada pelo choro frágil de um recém-nascido. O som cortou o ar como um raio de sol furando as nuvens. Uma menininha, vermelha e esperneando, foi levantada para a luz. É uma menina, a Lúcia anunciou, com a voz embargada. Nasceu antes da hora, mas tá respirando. A balança marcou 2,5 kg, pequena, mas lutando. Meus braços se abriram sozinhos, e botaram a bebê no meu peito. Senti um calor e uma vida me invadindo enquanto eu embalava minha filha pela primeira vez. As lágrimas caíam sem parar, se misturando com o choro baixinho da bebê. Lúcia, eu sussurrei, olhando para a enfermeira que tinha ficado do meu lado. O nome dela é Lúcia. Aí mais baixo para a própria criança. Kelly, você é minha. Os paramédicos trabalharam rápido, cortando o cordão, checando os sinais vitais, e enrolando a neném numa manta. Meu pai, Lúcio Basto, chegou logo depois, o rosto branco de tanto correr no meio da noite. Quando viu a filha e a neta, o alívio acabou com a cara de preocupação dele. Ajoelhou do meu lado, me dando um beijo tremendo na testa molhada. Vocês estão seguras, ele sussurrou. Vocês duas conseguiram. Fechei os olhos, o cansaço me puxando, mas me agarrei na voz do meu pai. Lembrei da hora em que o Marcelo escolheu a doença inventada da mãe dele em vez dos meus gritos, e a traição queimou mais fundo do que as contrações. Mas naquela mesma noite de abandono, fui carregada por estranhos que me trataram com respeito, e pelo único homem que nunca tinha me abandonado, meu pai. A Kelly se mexeu no meu peito, os dedinhos agarrando meu polegar. Olhei para ela, e uma força nasceu dentro de mim, uma promessa de que essa criança nunca ia se sentir em segundo plano para ninguém, nem para Ismael, nem para o Marcelo. Essa bebê era minha razão, minha prova de sobrevivência, e dali para frente, eu sabia que ia lutar com tudo que eu tinha. O apartamento, que antes me sufocava com a autoridade da Ismael, agora tinha o som de uma vida nova. As sirenes foram sumindo.
Os vizinhos cochichavam atrás das portas. Mas no meio do caos, uma mãe e uma filha respiravam juntas pela primeira vez, e o Lúcio Basto, firme e decidido, ficou do lado delas, a única testemunha verdadeira da traição e do milagre daquela noite. As luzes fluorescentes da maternidade faziam um zumbido baixo no silêncio da noite. Eu estava deitada com as costas apoiadas nos travesseiros duros do hospital, com minha filha enrolada perto do meu peito. A respiração da Kelly era suave, quase um sopro na minha pele, mas cada vez que ela respirava era uma prova de que a gente tinha sobrevivido. A confusão do parto ainda estava no meu corpo, mas o medo tinha dado lugar a uma determinação calma. Alisei a mãozinha da bebê, gravando o formato dos dedos, a curva frágil que se agarrava na minha. Meu celular vibrou na mesinha. O nome do Marcelo apareceu na tela. Por um momento, fiquei só olhando, com um ódio correndo por dentro. Pensei em ignorar, mas alguma coisa me mandou atender. Com um braço, ajeitei a Kelly, e com o outro, botei o celular no ouvido. Neuza, a voz do Marcelo saiu do outro lado, tensa, mas não destruída. Me desculpa, eu não sabia o que fazer. A mãe, ele falou. Ela estava tendo um ataque do coração. Entrei em pânico. Achei que ela precisava de mim. Fechei os olhos, apertando a mandíbula. E eu? E eu? Eu perguntei, com a voz fria. Eu estava em trabalho de parto, Marcelo. Eu te falei que o bebê estava nascendo, e você me deixou. Você escolheu ela. Um silêncio longo ficou no ar. Eu estava com medo, ele finalmente murmurou. Achei que ia dar conta dos dois, mas o meu tom cortou as desculpas dele como vidro. Você me abandonou. Você abandonou sua filha antes mesmo dela respirar pela primeira vez. Você entende o que isso significa? Ele respirou fundo. Neuza, por favor. Eu errei. Eu vou aí amanhã. Você não é mais meu marido, eu falei direto. As palavras saíram da minha boca com um peso que eu não esperava, mas depois que foram ditas, pareceram definitivas. Eu não vou deixar sua mãe chegar perto dessa criança. Depois de hoje. Do outro lado, o Marcelo gaguejou. Não fala isso. Ela só quer. Eu não ligo pro que ela quer, eu interrompi. Minha voz estava baixa, mas firme, vibrando com uma força que eu nunca tinha sentido antes. Não se trata dela, se trata de mim e da Kelly. Eu não vou criar minha filha na sombra do controle da sua mãe. Acabou. O silêncio que veio depois foi pesado, quebrado só pelo movimento suave da Kelly no meu peito. O Marcelo não discutiu mais. Só desligou o telefone, terminando a ligação com um clique seco. Deixei o celular cair no lençol. Não senti arrependimento, só uma leveza estranha, como se correntes tivessem caído sem fazer barulho. Olhei para Kelly, cujos olhos abriram por um instante, escuros e sem foco, mas cheios de promessa. Somos só nós duas agora, eu sussurrei, dando um beijo na testa da minha filha. E isso é o suficiente. Alguém bateu de leve na porta. Lúcio Basto entrou, carregando um copo de café que já tinha esfriado faz tempo. Os olhos dele se suavizaram quando viu a filha segurando a neta. Puxou uma cadeira e sentou do meu lado, com as mãos grandes cruzadas sem jeito no colo. Como você tá? Ele perguntou baixo. Balancei a cabeça, as lágrimas pinicando, mas sem cair. Eu falei pra ele que acabou, pai. Falei que ele não é mais meu marido. Falei que a Ismael nunca vai ver a Kelly. O Lúcio se esticou e botou a mão dele em cima da minha. Você fez a coisa certa, a voz dele era firme, sem hesitação. Eu te criei para se defender, Neuza. Eu posso não ter sido perfeito sempre, mas eu sei disso, um homem que te abandona quando você mais precisa não te merece, e a mãe dele com certeza não merece um lugar na vida da sua filha. Minha garganta fechou, e eu achei que precisava dele, e eu admiti. Esse tempo todo, achei que se eu fizesse as coisas darem certo, se eu ficasse quieta, as coisas iam melhorar. Mas hoje, quando ele me deixou, eu me toquei que ele nunca ia me escolher, não em vez dela. O Lúcio concordou com a cabeça, um orgulho brilhando nos olhos cansados dele. Essa descoberta é dolorosa, mas também é libertadora. Você pode construir uma vida para você e para Kelly que não seja ditada pelas vontades de ninguém. Você é mais forte do que pensa. Fiquei olhando para o meu pai, para as rugas marcadas no rosto dele, para a certeza calma no olhar. Pela primeira vez em meses, acreditei nele.
Eu não era a mulher passiva aguentando a autoridade dos outros, eu era mãe agora, e esse papel trazia uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. Só de pensar nas mãos da Ismael pegando a Kelly me dava uma raiva tão grande que endireitava minha coluna. Nunca mais, eu prometi em silêncio. Nunca mais ia deixar alguém decidir o meu valor. A noite foi passando, mas não me senti sozinha. O Lúcio cochilou na cadeira, com a cabeça jogada para trás, enquanto a Kelly dormia enrolada em mim. Lá fora, a cidade continuava se movendo, ambulâncias correndo pelas ruas, trens passando pelos trilhos, vidas acontecendo num ritmo sem fim. Dentro do quartinho do hospital, porém, uma vida nova tinha começado, uma definida não pela submissão, mas pela decisão. Quando a madrugada tocou as persianas com uma luz fraca, eu me senti pronta. Cansada, sim, mas um cansaço misturado com convicção. Eu tinha passado por uma transformação. A mulher que antes ficava calada à mesa, que tolerava os mandos e desmandos, tinha sumido. No lugar dela, estava uma mãe que ia proteger a filha com todas as forças. E embora a estrada pela frente prometesse batalhas, legais, emocionais e de outros tipos, eu sabia que o passo mais difícil já tinha sido dado. Eu tinha me escolhido, eu tinha escolhido a Kelly, e essa escolha me tornava inabalável. Eu estava sentada dura na cadeira de couro, com minha filha recém-nascida dormindo no bebê conforto do meu lado. Do outro lado da mesa, a advogada Joana Quintal lia a ficha com uma eficiência treinada. O escritório cheirava meio a café e papel, com prateleiras cheias de pastas com os dizeres Direito de Família Illinois e medidas protetivas. As persianas estavam meio fechadas, deixando passar só uma faixa de luz fraca. Senti como se já tivesse entrado num tipo diferente de tribunal, onde cada detalhe da minha vida ia ser pesado. A Joana levantou os olhos, com um jeito suavizado pelos anos de experiência guiando mulheres pela tempestade. Primeiro, ela disse gentil, respira fundo. Você não é a primeira mãe a sentar nessa cadeira com um recém-nascido e um casamento acabado, e não vai ser a última. A gente vai garantir que você e sua filha fiquem seguras. Minha garganta fechou. Concordei com a cabeça, segurando o cobertor da Kelly com os nós dos dedos brancos. Eu preciso de um divórcio, eu falei, e preciso ficar com o meu apartamento. Era da minha avó, o Marcelo e a mãe dele. Parei, apertando a mandíbula. Eles não podem ficar com ele. A Joana virou a página. Boa notícia. Como o apartamento é uma herança, é considerado um bem particular pela lei de Illinois. Isso significa que é seu. Ele não tem direito nenhum. Um alívio pequeno me invadiu. Agora, sobre a guarda, ou melhor, sobre o que a gente chama de divisão de responsabilidades parentais, vamos entrar com um pedido para você ser a única responsável pela criação dela. Pelo que você me contou, é possível. Soltei o ar devagar, a tensão nos meus ombros diminuindo um pouco. E a mãe dele, ela quer ver a Kelly. Já tá falando em pegar ela para ela. Os olhos da Joana brilharam. Podemos pedir uma medida protetiva. Abrangeria tanto o Marcelo quanto a mãe dele, se necessário, mas o mais importante é que você documente tudo, cada ameaça, cada visita sem ser convidada, cada vez que eles levantarem a voz. Juízes gostam de provas. Instale câmeras na porta. Guarde as mensagens. Tenha um diário. Quanto mais meticulosa você for, mais forte será o seu caso. A advogada se inclinou para frente, com um tom firme. Troque as fechaduras hoje. Você não quer que eles entrem sem serem convidados. E lembre-se, se eles aparecerem e te importunarem, chame a polícia. Não hesite. O sistema funciona melhor quando você o usa. Concordei com a cabeça, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Por meses, deixei a Ismael reescrever as regras da minha casa, agora eu ia reescrever, lá sozinha. Naquela noite, o Lúcio chegou com um chaveiro. Fiquei olhando enquanto a fechadura velha fazia um barulho seco ao cair numa bandeja e uma nova fechadura era instalada. Parecia simbólico, como se a própria casa estivesse tomando o meu lado finalmente. Uma semana depois, câmeras pequenas piscavam acima da porta, prontas para gravar qualquer invasão. Cada luz se tornou uma aliada silenciosa, prometendo que a minha verdade não seria apagada de novo. O primeiro teste veio rápido numa manhã cinzenta de terça-feira. Socos fortes sacudiram a porta. A voz da Ismael cortou a madeira. Neuza, abre essa porta agora. Aquela é a nossa neta, não ouse manter, lá longe da família dela. Meu coração disparou, mas continuei sentada à mesa da cozinha.
A câmera pegou tudo: os socos, as exigências gritadas, a voz do Marcelo entrando na conversa. Mãe, por favor, ele falou através da porta, com um tom entre súplica e frustração. Deixa a gente ver ela. A mãe tá doente de preocupação. Não pune a gente assim. A Kelly se mexeu no berço, choramingando com o barulho. Peguei ela no colo, embalando devagar, tentando forçar a calma na minha voz, embora eu estivesse tremendo por dentro. Vocês precisam ir embora, eu falei alto. Eu falei para vocês não virem aqui, isso é assédio. A resposta da Ismael foi venenosa. Sua ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você, você acha que pode manter essa criança longe de mim? Você vai se arrepender disso. Liguei pro socorro com os dedos firmes. Meu ex-marido e a mãe dele estão socando a minha porta e se recusando a ir embora, eu falei pra atendente. Quando os policiais chegaram, a Ismael já tinha ido pro fim do corredor, soltando pragas, enquanto Marcelo ficou parado com uma cara de conflito. Os policiais os avisaram e fizeram um boletim de ocorrência. Guardei o papel na minha pasta de provas, que estava crescendo. As visitas não pararam. Alguns dias eram flores deixadas na porta, acompanhadas de bilhetes do Marcelo: por favor, hein? Eu só quero segurar, lá. Outros dias eram as ameaças da Ismael gritadas pelo corredor. Documentei tudo: fotos, gravações, registros de ligação. Cada anotação fortalecia a minha decisão. Eu não estava só juntando dados, eu estava construindo a base da minha defesa, tijolo por tijolo. Uma noite, o Marcelo ligou, com a voz mais baixa do que o normal. Neuza, eu preciso ver a minha filha, ele falou. Eu sei que a mãe pega pesado, mas ela ama Kelly. Você não pode manter lá longe da gente para sempre. Segurei o telefone com força. Marcelo, você teve a sua chance. Na noite em que ela nasceu, você não estava lá. Você escolheu a sua mãe, não a gente. Não me liga mais, a não ser que seja através da minha advogada. Ele hesitou. Eu só quero consertar as coisas. Você não pode consertar as coisas enquanto estiver na sombra dela, eu respondi. Até você se tocar disso, você nunca vai querer o que é melhor para Kelly de verdade, você só vai querer o que a Ismael te mandar querer. Desliguei antes que ele pudesse responder. Pela primeira vez, o silêncio que veio depois não foi solitário, foi libertador. As semanas passaram num ritmo de mamadas, consultas médicas e papéis do processo. Fui me acostumando com o clique da câmera gravando outra discussão, com o peso da pasta de provas na minha mesa. O Lúcio me visitava todo dia, trazendo comida e palavras de incentivo. Cada vez que a Ismael e o Marcelo tentavam entrar na minha vida à força, eu me sentia menos como uma presa e mais como uma testemunha juntando provas. Na reunião seguinte no escritório da Joana, deslizei a pasta pela mesa. Eu gravei tudo, eu falei. Cada batida, cada ameaça, cada ligação. A Joana passou as páginas, satisfeita. É exatamente isso que a gente precisa. Com isso, o juiz vai ver quem eles são de verdade. Você fez tudo certo, Neuza. Pela primeira vez desde o nascimento da Kelly, me permiti um sorriso pequeno, mas confiante. Eu não estava só reagindo mais, eu estava me preparando. A batalha legal estava chegando, mas eu estava pronta. Cada soco na minha porta, cada palavra venenosa da Ismael, cada súplica sem graça do Marcelo tinham virado parte de um registro que ia falar mais alto do que as mentiras deles. E quando chegasse a hora de ficar de pé na frente do juiz, eu sabia que não seria mais a mulher que cedia o lugar, a voz, a casa. Eu era a mãe daquele Basto Rodrigues, e eu não ia ser derrubada. O tribunal no centro de São Paulo era cinza e imponente, com as colunas de pedra refletindo a luz fraca da manhã. Subi os degraus com o bebê conforto da Kelly equilibrado nas mãos do meu pai. Vestia um vestido azul marinho simples, com o cabelo preso, os ombros retos. O peso de meses de medo e preparação me esmagava, mas eu o carregava com uma determinação silenciosa. Hoje eu não ia ficar calada, hoje a minha voz ia ser ouvida dentro da vara de família. O ar zumbia com o murmúrio baixo dos processos sendo organizados, família sussurrando, advogados checando os relógios. Sentei à mesa da autora ao lado da advogada Joana Quintal, com a minha pasta de provas organizada entre nós duas. Do outro lado do corredor, o Marcelo estava jogado na cadeira, ajeitando a gravata como se ela estivesse o sufocando. A Ismael estava sentada rígida ao lado dele, com os lábios apertados numa linha fina, com um ar de superioridade. Vestia preto, como se estivesse num enterro, com as mãos cruzadas com a seriedade de uma mártir. A juíza, uma mulher de uns 50 anos com olhos claros e sem paciência para show,
chamou o caso. Rodrigues contra Rodrigues, ela anunciou. Pedido de divórcio e divisão de responsabilidades parentais. A Joana se levantou primeiro. Excelência, minha cliente, Neuza Rodrigues, pede a guarda total da filha e o direito de decidir sobre a criação dela, alegando que o ex-marido e a mãe dele criaram um ambiente hostil e perigoso tanto para a mãe quanto para a criança. Ela apontou para mim, e eu encontrei o olhar da juíza com firmeza. Vamos apresentar provas de assédio, negligência e abandono na hora do parto. A juíza concordou com a cabeça. Prossiga. O advogado do Marcelo, um rapaz mais novo com olhos nervosos, pigarreou. Excelência, meu cliente só quer fazer parte da vida da filha dele. Qualquer sugestão de que ele ou a mãe dele representem um perigo é exagerada. Antes que as palavras terminassem de ecoar, a Ismael se inclinou para frente e falou direto para a juíza, com a voz alta e seca. Eu só quis ajudar. Me mudei para lá porque a Neuza era muito frágil para cuidar da gravidez sozinha. Eu cozinhei, limpei, guiei ela, e é assim que ela me paga, me excluindo, envenenando meu filho contra mim. A juíza levantou a mão. Sara Rodrigues, a senhora terá a sua vez, não interrompa o advogado. A Ismael sentou de novo, com os olhos faiscando. Senti a velha pontada familiar daquelas palavras, a manipulação disfarçada de preocupação, mas dessa vez eu tinha mais do que a minha voz, eu tinha provas. A Joana chamou a primeira prova, as imagens da câmera que eu tinha instalado acima da porta do apartamento. A tela brilhou, mostrando a Ismael socando a porta, com a voz cheia de raiva. Sua ingrata. Aquela é a nossa neta. A figura do Marcelo se mexia sem jeito no fundo, puxando o braço dela sem muita vontade, sem conseguir impedi-la. A juíza franziu a testa enquanto o vídeo passava, capturando cada palavra, cada ameaça, cada tentativa de forçar a porta. Depois vieram as gravações de áudio das ligações. O Marcelo implorando, a Ismael gritando, as minhas recusas calmas. O tribunal ficou em silêncio, só com as acusações estridentes da Ismael ecoando nas caixas de som. Você vai se arrepender disso. A voz dela ameaçava num trecho, inegável e sem edição. O Marcelo se contorceu na cadeira. O advogado dele tentou minimizar o impacto. Excelência, as emoções ficam à flor da pele em questões de família. A mãe do meu cliente pode ter falado de forma dura, mas ela não tem intenção de machucar ninguém, ela só quer ter contato com a neta. A juíza inclinou a cabeça. Senhor Rodrigues, o senhor pediu para sua mãe parar com essas visitas? O Marcelo hesitou. Eu tentei, mas ela é persistente. Persistente? A juíza repetiu com ironia. E o senhor apoiou a sua esposa durante o parto? O rosto do Marcelo ficou vermelho. Ele se mexeu. Eu achei que a minha mãe estava tendo um ataque do coração. Eu tive que escolher. Levantei quando a Joana me deu sinal. Minha voz se espalhou pelo salão com clareza, sem gritar, sem quebrar, mas firme. Ele escolheu errado, eu falei. Excelência, eu estava em trabalho de parto ativo. Eu falei para ele que o bebê estava nascendo. Ele olhou nos meus olhos e foi embora. Me deixou para chamar o socorro sozinha. Os paramédicos fizeram o parto da minha filha no nosso apartamento enquanto ele estava no fim do corredor com a mãe dele. Um murmúrio passou pelo tribunal, até o advogado do Marcelo parecia chocado. Minha voz falhou por um instante, mas me recuperei e continuei. Eu não ligo mais para mim, mas a minha filha, ela merece um pai que não a abandone pelas fantasias dos outros. Ela merece segurança. Ela merece paz. Meu pai Lúcio estava sentado na última fileira, com lágrimas brilhando nos olhos. Por meses, ele tinha visto a filha dele aguentar a humilhação em silêncio, agora ele a via de pé, inabalável, falando a verdade que ninguém podia negar. A juíza cruzou as mãos, já ouviu o suficiente, olhou para o Marcelo, depois para Ismael, cujo rosto estava vermelho de raiva. As provas demonstram um padrão de assédio e negligência. Sara Rodrigues, os olhos dela se viraram para mim, a senhora terá a guarda total da filha. Senhor Rodrigues, o senhor terá direito a visitas supervisionadas num centro aprovado pelo tribunal. O contato ficará limitado até que o senhor demonstre capacidade de agir independentemente da sua mãe. A Ismael se levantou num pulo, com a voz gritando pelo salão. Isso é ultrajante. Ela tá virando você contra a gente com mentiras. Ela tá roubando a minha neta. Sente-se, Sara Rodrigues, a juíza ordenou firme, ou vou mandá-la retirar deste tribunal. A explosão da Ismael morreu na garganta dela.
Afundou na cadeira de novo, fervendo de raiva, com a máscara de boazinha que ela tinha criado com tanto cuidado destruída na frente de todo mundo. Os ombros do Marcelo caíram. Ficou olhando para o chão, sem conseguir me encarar. Respirei fundo, a primeira respiração em meses que pareceu livre. Peguei na mão da minha advogada, sussurrei um obrigada, aí me virei para onde o Lúcio estava esperando. Ele me deu um sorriso pequeno, com orgulho e alívio estampados no rosto. Quando a audiência terminou, a fúria da Ismael continuou pesada no ar, mas eu não carregava mais aquele peso. Peguei o bebê conforto da Kelly e saí do tribunal, não como a mulher que tinha sido silenciada, mas como a mãe que tinha lutado e ganhado o direito de proteger a filha. Os meses que se seguiram à decisão do tribunal tiveram um ritmo diferente, mais lento, mais constante e, felizmente, mais silencioso. Mudei para a casa do meu pai no noroeste de São Paulo, uma casa modesta de 2 andares com escadas rangendo e um cheiro de velho que sempre me lembrava da infância. O Lúcio transformou o quarto de hóspedes num quarto de bebê, pintando as paredes de amarelo clarinho e montando um berço com as próprias mãos. Não era luxuoso, mas era seguro, e para mim isso significava tudo. Cada dia virou uma rotina costurada por pequenas vitórias, mamadas de madrugada, cochilos curtos à tarde e noites em que eu sentava na cadeira de balanço cantando cantigas de ninar que a minha avó cantava para mim. O Lúcio ficava por perto, carregando cestos de roupa suja, fervendo mamadeiras, sempre me lembrando de que eu não estava sozinha. Ele nunca falou mal do Marcelo ou da Ismael, mas o silêncio dele sobre os nomes deles era um tipo de julgamento. A primavera chegou, e com ela uma sensação de renovação. Comecei a caminhar com a Kelly no parque a algumas quadras de casa. No começo eu me movia devagar, meu corpo ainda se recuperando, meu espírito ainda frágil, mas a cada semana as caminhadas ficavam mais longas. Fiquei vendo os olhos da minha filha se arregalarem com a visão das árvores ficando verdes, ouvi os gritinhos de alegria dela quando os patos voavam rasantes no lago. O parque virou o nosso santuário, um lugar onde a voz da Ismael não chegava, onde a ausência do Marcelo não era uma ferida, mas um alívio. Uma tarde, espalhei uma manta debaixo de um carvalho e deitei a Kelly de barriga para cima. Os bracinhos da bebê se agitavam na luz do sol, as risadas dela subindo como música acima do barulho da cidade. Deitei do lado dela, tocando os dedinhos da minha filha e, pela primeira vez em anos, senti uma alegria sem medo. As pessoas passavam com carrinhos de bebê e bicicletas, algumas sorrindo para a jovem mãe na grama. Eu não me encolhia mais com o olhar delas, eu pertencia ao ar livre, à luz, à minha própria história. As estações foram passando. Me matriculei em aulas noturnas, decidida a terminar a faculdade que tinha abandonado durante o casamento. O Lúcio cuidava da Kelly sem reclamar, embalando-a no colo enquanto fazia palavras cruzadas com um lápis curto. Quando eu chegava em casa tarde, exausta, mas feliz, ele sempre dizia a mesma coisa. Você tá conseguindo, hein? Você tá construindo a vida que merece. Os anos foram se desenrolando em capítulos firmes. A Kelly cresceu de uma criança pequena correndo atrás de borboletas a uma menininha com os dedos sujos de tinta e uma lista interminável de perguntas. Ela amava balanços mais do que tudo, pedindo pra mãe balançar mais alto, com a risada dela ecoando pelo parquinho. Eu, de pé atrás dela, pensava sempre em como tínhamos chegado longe, de uma noite de abandono e medo a esse arco brilhante de movimento, com a minha filha voando segura para frente sob as minhas mãos. Quando a Kelly fez 5 anos, eu não era mais a mulher que tinha cedido lugar no trem ou o silêncio à mesa de jantar. Eu me portava de forma diferente, com os ombros para trás, os olhos no mesmo nível. Tinha um emprego que amava num centro comunitário, ensinando arte para crianças que me lembravam todo dia sobre resiliência. Meu diploma estava pendurado na parede do meu escritório, uma prova de batalhas travadas e vencidas. Acima de tudo, eu tinha a Kelly, saudável, radiante, com cachos que pegavam a luz do sol e uma confiança que vinha de saber que era muito amada. Numa noite fresca de outono, mãe e filha caminhavam de mãos dadas voltando do parque, com as folhas crocando sob os nossos pés, o ar cheirando a lenha queimada da chaminé de um vizinho. Me senti satisfeita, quase leve. Apertei a mãozinha da Kelly, sorrindo enquanto a menina contava sobre o dia dela no jardim de infância, a nova amiga, o desenho de um dragão, a professora que disse que ela era inteligente. Quando viramos a esquina da nossa rua, a casa apareceu à vista. Diminui o passo. Uma figura estava parada na varanda, rígida contra a luz fraca. Mesmo de longe, reconheci a postura, os braços cruzados com força, o queixo teimoso, Ismael Rodrigues.
Meus passos vacilaram, e a Kelly olhou para cima, confusa. Mamãe, quem é aquela? Apertei a mão da minha filha com mais força, meu coração acelerando. Mas dessa vez não era medo que corria nas minhas veias, era preparo. Tinha passado 5 anos reconstruindo a minha vida, tijolo por tijolo, promessa por promessa. Não ia deixar o passado destruir o que eu tinha criado. A mulher na varanda se endireitou, os olhos dela encontrando os meus à distância. O silêncio entre nós carregava todo o peso da história, da humilhação, da traição, do julgamento. Mas atrás de mim estava a criança que eu tinha jurado proteger, e dentro de mim pulsava a certeza de uma mãe que já tinha lutado as batalhas mais sombrias. Fui andando devagar, com a mão da Kelly segura na minha. O ar da noite ficou parado, os barulhos da vizinhança sumindo de fundo. Cada passo era um lembrete. Da vergonha pública ao desespero particular, da decisão do tribunal à renovação pessoal. A jornada não tinha me quebrado, ela tinha me refeito. Quando cheguei na beira da calçada, levantei o queixo. A história não tinha terminado, o reaparecimento da Ismael provava isso, mas eu não era mais a mulher que podia ser silenciada. Qualquer que fosse a discussão que estivesse esperando além daquela varanda, eu ia enfrentar, lá com a força que nasceu do sofrimento, com a decisão inabalável de uma mãe que tinha escolhido a cura em vez do medo. A porta entre o passado e o futuro estava aberta, e enquanto a noite caía sobre São Paulo, eu sabia uma coisa com absoluta clareza. Não importava o que viesse, eu e a Kelly íamos enfrentar juntas. Se há uma coisa que aprendi com tudo isto, é que a nossa voz é a nossa maior força. Durante muito tempo, deixei que o medo e a vontade de manter a paz me silenciassem, permitindo que outros reescrevessem a minha história. Mas, no final, percebi que o verdadeiro amor e proteção significam defender a nós próprios e aos nossos. A vida nem sempre é justa e, por vezes, aqueles que deveriam apoiar-nos são os que mais nos desiludem, mas a chave é encontrar a sua força interior, rodear-se daqueles que o valorizam e nunca, jamais, desistir de si próprio. Agora, gostaria de ouvir as vossas opiniões. O que acharam da história? Conseguiram relacionar-se com ela de alguma forma? Há alguma lição ou mensagem que vos tenha particularmente marcado? Gostaria muito de ouvir as vossas reflexões.